lá, professor Beto Vasques, cientista político, queria te ouvir. Qual a importância de um depoimento de Vorcaro? Se não for na CPI, se for nessa comissão que não tem esse poder, seria importante ou não? Esse jogo político interessa a quem? Não, eu tô com Josias. Isso é os que querem fugir do enrosco e os que querem desfrutar dos que estão enroscados. É isso que a gente está vendo. Faz parte da vida política que as pessoas se aproveitem dos fatos, mas eu acho que é uma ação absolutamente estéril. Valerá mais para acúmulo de informações de um contra outros nessa barafunda que virou o país com o caso Master, né? Se a gente pudesse fazer uma parábola, a gente poderia dizer que o espectro do Vorcaro ronda o Brasil. É isso que a gente está vendo. Não escapou ninguém, né? Às vezes, quando a gente vê esse mise-en-scène, essa história de a CPI ou do parlamento ir à casa dele, o Josias e o Mairovitch já cansaram aqui de falar os elementos. Digamos assim, o beneplácito institucional do Vorcaro é diferente de um rapaz que roubou um pote de margarina no centro e como ele vai ser tratado na vara criminal aqui da Barra Funda. O Mairovitch pode dizer pra gente. O Vorcaro, os punhos de seda que dizia o Josias, é pouco, né? Quer dizer, ele vai receber agora os deputados e senadores na sua casa para um converscote. Eu acho que poderíamos afirmar com uma certa segurança que vai ter um coffee break de primeira na mansão do Vorcaro, onde ele está tranquilamente instalado, né, seguramente falando com todo mundo que ele quer para poder desativar todos os indícios e provas. Enfim, é uma situação absurda, né? Mas por quê? Porque o Vorcaro, e Mairovitch me corrige aqui no italiano, mas parece funcionar como uma espécie de capo de tutti capi da República, ou seja, o chefe dos chefes. Então, não escapou ninguém do Vorcaro. Tem igreja, tem acusação de Banco Central leniente, tem Tribunal de Contas que se esmiscui do além na história, tem CVM com atitudes esquisitas, o próprio CAD. A gente viu políticos de todo o espectro, obviamente, como eu sempre falo, né? É uma beiradinha para a esquerda, uma beiradinha para a extrema-direita e o grosso da sacanagem para o centrão, como sempre, né? Para o fisiologismo pragmático que funciona de balanço e cobra esse preço altíssimo, né? Essa volúpia gulosa altíssima para manter o status quo no país, né? Para funcionar como pêndulo. A gente viu como o Vorcaro, ao mesmo tempo, entre aspas, aí, enrolou André Esteves, que é o rei da nova banca brasileira, como ele mandou uma faturinha que por enquanto já está na casa dos 40, 50 bilhões de dólares para a Febraban. Então os bancões levaram uma faturinha de 50 bi do Vorcaro, eu já falei aqui, igrejas, como ministros e poderes judiciais, como empresários, como tem braço quando a gente vê na Carbono Oculto que vincula PCC, REAG, Vorcaro, Banco Master, como ele financiou todo o meio político. E aí é uma coisa interessante, Fabiola, porque, obviamente, por conta disso, a gente fala, por que o Vorcaro está tendo todo esse cuidado? Eu tenho uma hipótese, gostaria depois de ver a apreciação do Mairovitch e do Josias, mas a minha sensação é que o Vorcaro fez uma coisa muito diferente. A gente já viu diversos casos de corrupção, né, de esquemas fraudulentos, pirâmides financeiras. O Vorcaro talvez seja o líder do maior esquema de toda a história da nossa República. A gente está vendo uma conta já em muitas dezenas de bilhões de reais dessa barafunda toda do Master. Mas quando a gente vê, digamos assim, a performance do Vorcaro, pelas informações que vão sendo vazadas para a imprensa, a gente consegue ir descobrindo, o Vorcaro ele atuou aparentemente, supostamente, como o líder dessa quadrilha, de uma forma muito interessante. Ele foi muito generoso na gorjeta, ou se a gente quiser ser mais claro, na propina. Porque, historicamente, o camarada que estava liderando a sacanagem ficava negociando. A sensação que
aqui, de empresário a pastor, passando por político de toda ideologia, poder judicial, todo mundo que entrou no radar dele, a pessoa pedia 1.000, ele dava 2.000. A sensação que dá instituições da República. Então ele foi muito generoso nessa distribuição de recursos. Por isso que se chega nessa situação tão absurda, de um esquema tão artificial, baseado em ativos podres, em mecanismos de pirâmide financeira, né, em promessas. E, veja bem, ele também foi muito generoso com as pessoas que colocavam o dinheiro no banco dele, porque ele pagava o melhor retorno sobre investimento do país. Então, assim, o Vorcaro é o famoso café para todos. Ele foi muito generoso com todo mundo. Com isso, ele conseguiu ficar muito tempo mantendo um esquema absolutamente artificial, fraudulento. E hoje, muita gente está constrangida de ser mais firme com ele. O último ato é o caso do ministro Mendonça, a sensação que nos dá, eu quero crer que não, mas a sensação que nos dá, que ele conta com esse beneplácito. E os deputados agora vão a ele, não é ele que vai à comissão, porque como o Josias disse, se não for para ir de jatinho, ele não quer. Então ele quer ficar lá na mansão dele e que o Senado brasileiro vá até ele. É il capo di tutti i capi. 10 horas e 58 minutos, a gente segue ainda falando a respeito do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Ontem teve reunião do André Mendonça com delegados da Polícia Federal, com investigadores da Polícia Federal. A gente vai ao intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue falando sobre esse assunto no YouTube, porque o All News não para no YouTube, a gente nem respira por lá. Então vai direto o All no YouTube que você continua conectado conosco aqui. O Walter Mairovich levantou a mão enquanto o Beto falava e ele quer acrescentar um ponto. Vai lá, Mairovich. Vai corrigir meu italiano. Não, longe disso. Foi muito boa a lembrança. E eu só não levantei a mão, assim, como a Fabíola está falando, não estou invocando a Deus, não estou louvando a Deus. Ao contrário, que eu vou colocar é o seguinte: estou aqui na Terra, abri já o dicionário do Josias, eu vou usar uma expressão depois que eu entrar no ponto que o Beto bem levantou. Mas a primeira coisa é, para não ficar assim no vazio, que tudo que vem do Renan para mim é suspeito, isso parece que tá muito na cara. Veja qual é a situação do Vorcaro e qual seria um comportamento ético no interesse nacional. Então, veja, senhor ministro, o senhor decidiu impedindo que um suspeito vá à CPI. Então, mas o que ele vai? Ele vai ao ministro e fala: olha, o suspeito não vai à CPI e tal, eu vou ficar quietinho. Mas vai a minha comissão, que vai ser um palanque. Vai ser o quê? Sem contraditório, porque no contraditório ele silencia. É um palanque para o Vorcaro. Isso é absurdo, não vai na CPI, que tem poder de polícia. É uma comissão de investigação. É importantíssimo uma CPI, pelos representantes do povo. Mas vai numa comissão em que ele pode fazer esse doce. Olha, eu quero ir de avião, do meu, não quero ir isso, não quero ir não sei o quê. Mas para que fim que ele vai a essa comissão se ele não vai à CPI? Para dizer o que quiser, é uma tribuna para ele. Será que o senador, não vou nem dizer o nome dele, é Renan Calheiros, será que ele não está percebendo que ele está contribuindo para o jogo sujo? Está dando um palanque para o sujeito dizer o que quer, até de mentir. Tem que ir eticamente e pedir ao Mendonça: olha, vai à CPI, depois da CPI, até quando eu já tiver os elementos da CPI, aí vai à comissão e tal.
Ora, que está usando isso como um trunfo político que, na realidade, o que se busca numa CPI, o que se busca numa justiça, o Voltamos. interesse nacional é a verdade real. A verdade real não é dar oportunidade para o bandido, ou seja, pelo aquilo que a gente está vendo do Vorcaro, está antecipando, mas vai aguardar uma decisão judicial sobre toda essa fraude. Então, daí eu ter feito a menção, sempre sob suspeita. O pessoal adora quando você desabafa, Mairovich, pode ficar à vontade. Ô Josias, ontem André Mendonça esteve reunido com a Polícia Federal mais uma vez, né? E a polícia apresentou para André Mendonça, a Polícia Federal apresentou um relatório detalhado sobre o estágio das investigações do caso do Banco Master. O encontro no gabinete do ministro contou com a presença de delegados da Polícia Federal, responsáveis pelas apurações. Eles apresentaram os próximos passos que devem ser tomados no caso. Em decisão recente sobre o caso Master, Mendonça aumentou a autonomia da Polícia Federal, restaurou o fluxo normal de perícias. Foi uma revisão da determinação anterior de Dias Toffoli, como a gente vem comentando aqui. A gente não tem mais detalhes, esse relatório detalhado não foi revelado, né? Deveria ou não, Josias? Como é que você vê aí esses encontros do André Mendonça com a PF? O André Mendonça assumiu a relatoria do caso Master há 12 dias. Nesse período, ele já fez 2 reuniões com a Polícia Federal, que mostram o interesse do ministro. Na primeira reunião, ele obteve um relato verbal. Nesta segunda, ele obteve um texto, um relatório sobre o andamento das investigações. E soltou uma nota. A única informação que vazou desse encontro foi uma nota oficial do Supremo Tribunal Federal, e nessa nota há uma expressão que chama muita atenção, Fabiola. Até há um advogado da assessoria legislativa do Senado que acompanha por óbvias razões o desdobramento dessa investigação. Esse advogado, ele com o tempo aprendeu a ouvir nas entrelinhas, e ele enxergou numa expressão incluída nessa nota do Supremo algo relevante, porque diz a nota do Supremo que a Polícia Federal, os delegados que estiveram com o ministro, fizeram para ele, entregaram ali, trataram das investigações do caso Master, e a certa altura na nota diz o Supremo que o encontro também serviu para a apresentação de uma lista dos processos da Operação Compliance Zero, que é essa na qual o Master é investigado, e seus desdobramentos correlatos, essa é a expressão, desdobramentos correlatos, que tramitam no Supremo sob a relatoria do mesmo ministro, o André Mendonça. Esses desdobramentos correlatos, que ninguém sabe o que na visão deste advogado lá da assessoria legislativa do Senado, aqui estão inseridos os personagens com prerrogativa de foro. Então, é possível, Fabiola, e comentávamos aqui no início da semana, por que o André Mendonça não manda isso tudo para a primeira instância? Ele que estava corrigindo as estripulias do Dias Toffoli. Se não há investigado até aqui com prerrogativa de foro no Supremo, o mais correto seria devolver tudo à primeira instância. Ele não fez isso. Ou está aguardando o surgimento dos tubarões nesse escândalo, ou esses desdobramentos correlatos já incluem pessoas com prerrogativa de foro no Supremo, né? Então, é preciso aguardar agora o desenrolar das investigações, mas claramente o André Mendonça tem uma fome neste caso, né? E hoje a conjuntura de Brasília está assentada sobre um paiol. Nesse paiol misturam-se ali os favores do dono do Master, do Daniel Vorcaro, e as facilidades que os favorecidos, entre eles autoridades dos 3 poderes, políticos de todas as ideologias, ofereceram a ele, Vorcaro, para praticar crimes. Então, as gentilezas do Vorcaro, Fabiola, incluíram de contribuições de campanha a contratos milionários e até convites para festas de arromba, como sabemos, né? Então,
se a apuração é incontornável, como parece, muito difícil agora, a essa altura, jogar essa coisa para baixo do tapete, porque é tanta informação que a coisa já está vazando pelas bordas do tapete, né? Então, se essa apuração é incontornável, seria melhor para o Brasil que ela deslanchasse rapidamente, porque retardar essa limpeza é conspirar pela conturbação do próprio processo eleitoral. O que está em jogo agora, Fabíola, na crise do Master, é o risco de transformar a sucessão presidencial num grande ventilador. E a ventania aumentou desde que o ministro André Mendonça acumulou no Supremo a relatoria dos 2 principais escândalos, os escândalos mais rumorosos da República, esse do Master e o do roubo dos aposentados do INSS. Então, ele está relatando esses 2 escândalos. E ele já juntou os 2 escândalos quando determinou, na semana passada, ordenou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que devolvesse a CPI do INSS, que investiga lá o assalto aos aposentados, o acervo do celular do Daniel Vorcaro. Então, esses dados que foram obtidos pela CPI por meio de quebra do sigilo telemático do Vorcaro, eles estavam lá guardados nos gavetões do Davi Alcolumbre, que tem todo o interesse em acobertar tudo o que se pareça com investigação, e agora, ontem eu soube que um pedaço dessas informações já estão rodando nos computadores da CPI. O vazamento disso, Fabíola, é tão certo quanto o nascer do sol a cada manhã. Então, é por isso disse mais cedo que há 2 tipos de políticos em Brasília, os que temem o enrosco, os que desejam desgastar os enroscados. E numa escala de 0 a 10, a hipótese de uma combinação como essa terminar bem é de -11. Então, se é para investigar, melhor que investigue logo, porque instalar um ventilador dentro do calendário eleitoral, acho que não convém nem aos investigados, muito menos ao interesse público, ao Brasil. O ideal é que essa investigação avance logo, Fabíola, para tirar essa sujeira do caminho e para mostrar quem é que tem contas a ajustar logo. Se tem contas e está participando do processo eleitoral, seja para concorrer ao legislativo, seja para o executivo, melhor que apareça logo. Eu gosto quando você está nessa cobrança, mas eu não fico tão otimista, Josias, não sei não. Vamos lá, o Beto quer fazer uma colocação rapidinho. Ele me prometeu uma frase, vamos ver se ele vai cumprir. Vai lá, eu vou. Beto. Na verdade, eu queria fazer mais 2, falar depois do Josias, eu queria fazer 3, mas eu vou me manter na minha. A história uma delas, essas festinhas fazem o Vorcaro dizer que o Epstein é um amador, né? Mas a que eu queria colocar, Fabíola, que eu acho que a grande questão é, né, o Vorcaro não quer falar na CPI, vai falar para o Renan. Eu, sinceramente, acho que isso tudo é uma grande pantomima e eu gostaria que o Vorcaro falasse em uma única situação, que é como delator. Porque, embora ele possa parecer o capo de todos os outros capos, na verdade, ele era um grande CEO, para usar aí um termo que gosta o Tarcísio, porque os acionistas são os que levaram o dinheiro fácil que ele estava gerando. Então, ele, como CEO, se ele entregar o board de acionistas para quem ele trabalhava, eu gostaria que ele falasse ali. Mas dizem os criminalistas que passarinho canta quando está na gaiola, né? Então, claro, se ele está na mansão dele em uma domiciliar, se ele estivesse numa preventiva como deveria, pela magnitude dos crimes cometidos, pela abundância de indícios e provas, talvez ele estava muito irascível, muito colérico nos primeiros dias que ele ficou preso, depois foi para casa, acalmou. Se ele talvez permanecesse irascível, talvez ele tivesse disposto a cantar, né? Falar um pouco mais e como um delator. Eu acho que seria a melhor forma de a gente passar a limpo esse grande processo, né? E a outra questão do Josias é que se esses correlatos, a PF estava sonegando ao Toffoli e liberou para o Mendonça, Josias, será?